Capítulo 3. John ficou de pé antes de Leon terminar o alerta, pulando no corredor e ficando na frente de Leon num só passo. Quem diabos? John resmungou, seus ombros apostos, preparados para quebrar o magro homem em dois caso pisque em falso. O estranho ergueu suas pálidas mãos, parecendo não conseguir conter o prazer, deixando John ainda mais desconfiado. Ele podia fazer do cara um hambúrguer facilmente, mas por que diabos ele estava tão feliz? E você é John Andrews? O homem disse, sua voz baixa e calma, tão prazerosa quanto suas feições. Ex-especialista em comunicações e campo de escuta pelo Stars de Exeter. É bom te conhecer. Me diga como estão suas costelas. Ainda doem? Droga, quem é esse cara? John já tinha quebrado 2 costelas e uma terceira em Caliban Cove, e não conhecia esse homem. Como é que esse cara o conhecia? Meu nome é Trent, o estranho disse calmamente, acenando para Leon e John. Acredito que o Sr. Trapp pode confirmar minha identidade. John olhou para trás, viu que David e as garotas estavam logo ali. David deu um rápido aceno, suas expressões tensas. Trent, meu Deus, o misterioso Sr. Trent. O mesmo Sr. Trent que havia dado mapas e pistas para Jill Valentine antes que o Stars de Raccoon descobrisse a primeira contaminação pelo T-vírus da Umbrella na mansão de Spencer. O Trent que tinha dado um kit similar a David numa chuvosa noite de agosto, informações sobre o laboratório da Umbrella em Caliban Cove, onde Karen e Steve foram mortos. Trent tem brincado com o Stars, com a vida de pessoas, o tempo todo. Trent ainda sorria, ainda de mãos erguidas. John reparou num anel preto feito de pedra num dos dedos de Trent. O único toque de personalidade que ele parecia ter, devia caro e pesado. Mas o que diabos você quer? John resmungou. Ele não gostava de segredos ou surpresas, e não gostava de como Trent parecia totalmente inabalado com seu tamanho. A maioria das pessoas recuam quando John as encara. Trent parecia estar se divertindo. Sr. Andrews, se por favor... John não se mexeu, olhando para os escuros e inteligentes olhos do intruso. Trent recuou o olhar impassivelmente, e John percebeu uma fria autossegurança naquele brilhante olhar, um que era quase, mas não tão protetor. Por maior e mais bravo que John fosse, ele não era violento, mas aquele confiante e alegre olhar fez John pensar que o Sr. Trent poderia levar um belo soco. Não necessariamente dele, mas de alguém. Quantas pessoas morreram só porque ele resolveu agitar as coisas um pouco? Tudo bem, John, disse David baixo. Tenho certeza que se o Sr. Trent nos quisesse mal, não estaria aqui se apresentando. John querendo ou não querendo, David estava certo. Ele inspirou fundo e se afastou, decidindo que definitivamente não gostava nada disso. Pelo pouco que sabia do homem, não gostava mesmo. Vou ficar de olho em você, amigo. Trent acenou, apesar de nenhuma pergunta ter sido feita, e passou por John, sorrindo para todos. Ele fez um sinal para que se sentassem em um lado do avião, tirou seu sobretudo, deixando-o de lado, movendo-se devagar e com cuidado, sabendo que qualquer movimento brusco seria prejudicial à sua saúde. Ele vestia um terno preto, gravata preta e sapatos Asante. John não conhecia roupas, mas os sapatos eram da Asante. Trent tem bom gosto e um monte de dinheiro para torrar com sapatos. Isso pode demorar um pouco, ele disse. Por favor, fiquem confortáveis. Trent moveu-se para o topo de uma das poltronas do lado oposto ao grupo, tão suave que fez John ainda mais desconfiado. Ele movia-se como alguém treinado, artes marciais talvez. Os outros se sentaram ou se encostaram nas poltronas, cada um estudando o intruso, tão preocupados com a sua aparência quanto John. Trent os estudou de volta. Eu já conheci o Sr. Andrews, Sr. Kennedy, Sr. Trapp. Trent olhou para Claire e Rebecca várias vezes, seus brilhantes olhos finalmente caindo em Claire. Claire Redfield, certo? Ele parecia um pouco hesitante, o que não era surpresa. Rebecca e Claire podiam ser irmãs, ambas morenas, mesma altura, alguns anos de diferença na idade. Sim, Claire disse. O piloto sabe que você está a bordo? John franziu, irritado por não ter perguntado isso primeiro. Era uma boa pergunta que ele não tinha pensado. Se o piloto o deixou entrar?
Trent acenou, passando a mão em seu descabelado cabelo preto. Sim, sabe. De fato, o Capitão Evans é um conhecido meu, e quando eu percebi que vocês estavam indo viajar, eu fiz com que ele estivesse na hora certa e no lugar certo. Foi mais fácil do que parece verdade. Por quê? Perguntou David, com voz tampada e raiva. Trent pareceu ignorá-lo. Eu percebi que vocês estavam preocupados com os seus amigos no continente, mas deixe-me assegurá-los que eles estão muito bem. É sério, não há por que se preocuparem. Por quê? A voz de David ficou insensível. Trent olhou para ele e suspirou. Porque eu não quero que vocês vão para a Europa, e como o Capitão Evans é o piloto, significa que vocês não vão. De fato, estaremos retornando a qualquer momento. Claire olhou para ele, sentindo seu estômago dar um nó, sentindo esse nó se transformar numa quente e pesada raira. Chris, eu não vou ver o Chris! John se afastou da poltrona onde estava encostado e agarrou o braço de Trent antes que Claire pudesse abrir a boca, antes que qualquer um pudesse responder. Diga ao seu conhecido para continuar indo para onde estávamos, John disse, olhando furioso para Trent. Pelo modo como as mãos de Trent tremiam, Claire pensou que havia uma boa chance de Trent ter seu braço quebrado e viu que não seria uma má ideia. Trent parecia suavemente desconfortável, nada mais. Sinto em interromper seus planos, ele disse, mas se vocês ouvirem, acho que vão concordar que é o melhor a se fazer, se realmente querem deter a Umbrella. O melhor a se fazer? Chris, temos que ajudá-lo e os outros, que droga é essa? Ela esperou os outros explodirem em ação, a invadirem a cabine do piloto, amarrando o Sr. Trent numa poltrona e forçando-o a se explicar. Mas estavam todos quietos, olhando uns para os outros e a Trent, com raiva e interesse. John folgou o agarre, procurando em David por uma orientação. É melhor ser uma boa história, Sr. Trent. Eu sei que você já nos ajudou antes, mas esse tipo de interferência não é o tipo de ajuda que queremos ou precisamos. Ele acenou para John, que soltou o braço de Trent, recuando. Claire percebeu. Se Trent estava preocupado, não havia sinais. Ele assinou para David e sua suave e musical voz começou a fluir. Sei que vocês estão a par de que a Umbrella Inc. tem laboratórios por todo o mundo, fábricas e lugares que empregam milhares de pessoas, gerando centenas de milhões de dólares a cada ano. A maior parte delas são legítimas companhias químicas e farmacêuticas e não tem relevância para essa conversa, exceto por serem bem lucrativas. O dinheiro gerado pelo comércio legal da Umbrella os permitem financiar suas operações menos conhecidas. Operações que vocês já tiveram o desprazer de presenciar. Essas operações são controladas por uma divisão conhecida como White Umbrella, que mais tem a ver com as pesquisas em armas biológicas. Poucos que sabem sobre os negócios da White Umbrella, mas só os extremamente poderosos. Poderosos e comprometidos a criar todos os tipos de desagradáveis armas químicas, doenças fatais. A série de vírus T e G tem sido bastante problemática ultimamente. É uma narração, Claire pensou com nojo, mas estava intrigada para finalmente saber onde estava se metendo. Por quê? Leon perguntou. Artilharia química não é tão lucrativo. Qualquer um com uma centrífuga e material de jardinagem pode fazer uma arma biológica. Rebecca estava acenando. É o tipo de trabalho que estão fazendo, aplicando rápida fusão viral em redistribuição genética. É incrivelmente caro e tão perigoso quanto lixo nuclear. Pior. Trent balançou a cabeça. Eles fazem porque podem, porque querem. Ele sorriu de leve. Porque quando você é mais rico e mais poderoso do que qualquer outro no mundo, você fica entediado. Quem fica entediado? David perguntou. Trent olhou para ele um pouco e começou a falar de novo, ignorando a pergunta em voz alta. O foco principal da White Umbrella está em soldados bioorgânicos, espécimes individuais, a maior parte alterada geneticamente, todos injetados com uma variação de vírus com intenção de torná-los mais violentos, fortes e insensíveis à dor. O modo como esses vírus se amplificam em humanos, a reação zumbi, é nada mais do que um efeito colateral. Os vírus que a Umbrella cria não são feitos para uso em humanos, pelo menos até agora. Claire estava interessada, mas também ficando impaciente. Mas quando chegaremos na parte em que você nos diz por que está aqui? Por que não quer que vamos à Europa? Ela perguntou, não se importando em esconder a raiva.
Trent olhou para ela. Seus olhos escuros de repente ficaram simpáticos, e ela percebeu que ele sabia por que estava nervosa, que conhecia os seus motivos para querer ir à Europa. Ela percebia isso no modo como a olhava, dizendo que entendia, e de repente ela se sentiu constrangida. Ele sabe tudo sobre nós, não é? Nem todos os laboratórios da White Umbrella são iguais, ele continuou. Tem aqueles que lidam só com dados, outros com química, alguns onde os espécimes crescem ou sofrem cirurgias, e alguns poucos onde os criaturos são testados. E isso nos leva para o porquê de eu estar aqui e por que decidi adiar seus planos. Há uma área de teste da Umbrella pronta para ser ativada em Utah, ao norte das Salinas. Bem agora, o lugar está sendo usado por uma pequena equipe de técnicos, treinadores de espécimes, e está marcado para ficar totalmente operacional em 3 semanas. O homem supervisionando as preparações finais é um dos ícones-chave da White Umbrella, e se chama Reston. A tarefa deveria ser conduzida por outra pessoa, um desprezível homenzinho chamado Lewis, mas ele sofreu um infeliz e não totalmente planejado acidente, e agora Reston está no cargo. E por ser um homem muito importante por trás da White Umbrella, ele tem em seu poder um pequeno livro preto. Só existem 3 livros iguais e os outros 2 são impossíveis de serem pegos. E o que há neles? John falou. Vá ao ponto. Trent sorriu para John como se tivesse perguntado educadamente. Cada livro é como um tipo de chave mestra. Cada um tem um diretório completo de códigos usados para programar cada sistema de cada laboratório da Umbrella. Com esse livro, qualquer um pode invadir qualquer complexo e acessar desde arquivos pessoais até situações financeiras. Eles trocarão os códigos caso um livro seja roubado, claro, mas isso levaria meses. Ninguém falou, só os motores do avião. Claire olhou para cada um deles, viu as pensativas feições, viu que certamente estavam considerando a proposta de Trent e percebeu que não estavam mais indo para a Europa. Mas e Chris, Jill e Barry? Você disse que estavam bem. Como você sabe? Claire perguntou, e David pôde ouvir o mal contido desespero. Levaria muito tempo para explicar como eu sei, Trent disse suavemente. É certo de que vocês não vão querer ouvir isso. Eu acho que vocês vão ter que confiar em mim. Seu irmão e os outros não estão em perigo imediato. Eles não precisam de companhia agora. Mas a oportunidade de pegar o livro de Reston, de entrar no laboratório, se perderá em menos de uma semana. Ainda não há sistema de segurança, a maioria dos sistemas nem estão ligados, e ficando longe do programa de teste, não haverá criaturas para se preocuparem. David não sabia o que pensar. Parecia bom, parecia exatamente a oportunidade que esperavam, mas também foi assim com Caliban Cove, com um monte de coisas. Por que confiar no Sr. Trent? Ele perguntou. Por que você quer agredir a Umbrella? Trent balançou os ombros. Considere isso como um passatempo. Eu estou falando sério, David disse. Eu também, Trent sorriu, seus olhos ainda dançando com humor. Mas por que você tem sido tão enigmático? Rebecca perguntou e David acenou, vendo os outros fazerem o mesmo. As coisas que você deu a Jill e a David, todos enigmas e plussos. Por que não nos diz o que precisamos saber? Porque vocês precisam adivinhar, Trent disse. Ou melhor, era necessário que vocês parecessem ter adivinhado. Como eu disse antes, há poucas pessoas que sabem o que a White Umbrella está fazendo. Se vocês parecessem saber demais, poderia cair tudo sobre mim. E por que correr o risco agora? David perguntou. Por que precisa de nós, afinal? Você deve ter alguma conexão com a White Umbrella. Por que não vai a público ou faz sabotagem? Trent sorriu de novo. Eu estou correndo risco porque é hora de correr o risco. Tudo o que eu posso dizer é que eu tenho os meus motivos. Ele fala e ainda não sabemos o que diabos está fazendo ou por quê. Como exatamente ele consegue isso? Por que você não nos conta alguns desses motivos, Trent? John não estava engolindo nada daquilo. David percebeu. Ele franzia o senho para o clandestino a ponto de querer bater nele. Trent não respondeu. Em vez disso, ele desencostou da poltrona e pegou o seu casaco, virando para David. Eu acho que vão querer discutir isso depois de fazerem a decisão, Trent disse. Se me derem licença, eu vou usar essa oportunidade para falar com o nosso piloto. Se vocês decidirem não pegar o livro de Reston, eu sairei do caminho. Eu tinha dito que vocês não tinham escolha, mas foi o meu lado dramático aparecendo. Sempre há uma escolha. Com isso, Trent virou e andou para a cabine do piloto, cruzando as cortinas sem olhar para trás.